descarrego. Não, que Deus abençoe. Obrigado por você participar. Vamos então dar início à nossa série, a palavra de hoje. Espero que realmente vocês sejam encorajados na sua relação com Deus. Uma coisa que eu falo, assim, que é muito importante, talvez você principalmente para quem é primeira vez, né? Eu não sei se eu curti esse pastor, ele é muito jovem, é muito estranho, ou então o louvor, e sabe, é muito normal que quando você já vem com o seu coração pré-determinado a não querer absorver algumas coisas, querido, pode descer Jesus aqui e dar uma palavra e você não vai curtir. Qual é a proposta, assim, com todo o meu coração, humildemente falando? É que você realmente abra o seu coração. Mesmo que você não me conheça, mesmo que você às vezes não confie em mim, né? Você abra o teu coração para que a voz do Espírito Santo consolide no teu coração o que só Ele pode consolidar. Se você entra aqui, eu fui só porque me chamaram, me convidaram, eu estou sendo educado, mas é porque esse preconceito, ele é muito... impede muito do Espírito Santo agir, de falar nessa noite. Então, que em nome de Jesus, que toda dor que você já sofreu, ou todo estereótipo que já está consolidado no seu coração, que impede vocês de receberem algo bom nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, nós cremos na nossa fé, que Deus ele pode falar com você através de uma criança, através de coisas simples, sabe, em atitudes simples. Então, o que nós precisamos é só estarmos abertos e disponíveis a ouvir a sua voz. Amém? A presença de Deus está aqui. Nós vamos iniciar com uma declaração feita por Tiago. O livro de Tiago fala isso aqui no capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que assim vocês experimentem a cura, vocês sejam sarados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou agora falar aqui com esse canto aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam sarados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem pode dizer amém por essa palavra? Bem, a premissa aqui para a nossa mensagem de hoje vai ser muito baseado nisso. Quando a gente fala andando com leões, o livro ele fala sobre relacionamentos sadios e como nós podemos nos expor a eles. O problema da cura é que a cura necessita de uma exposição. De acordo com as Escrituras, acabamos de ler, há uma promessa de cura, há uma promessa de restauração. O lance é que há também um princípio de confissão. Não deseje ser sarado sem não desejar ser vulnerável. A proposta do livro, Andando com Leões, é que nós não andemos isolados. Mesmo que você já tenha experimentado igreja alguns anos atrás, ou mesmo que você tenha sido descrente da instituição igreja, você até gosta da ideia de Deus, mas você não gosta muito dessa ideia de igreja, porque é muito controladora, ou então é muito confusa, ou então você já foi abusado, de certa forma manipulado, e você está cansado. É interessante que eu afirme aqui para você, há esperança na igreja local. A igreja local é a verbalização de Deus na cidade. Há esperança. Então é importante que os leões solitários, eles não duram muito tempo, mesmo sendo considerado o rei da selva. Ainda assim, os leões precisam de outros leões. Então, quem somos nós para acharmos que podemos ser um adorador da cabeça, mas não ser parte do corpo? É muito prepotência da nossa parte crer na cabeça, mas não acreditar no corpo. Na verdade, é antagônico você crer na cabeça e não ser o corpo. Então, a nossa pedida hoje é o seguinte: creia no corpo, seja corpo, e assim você honra a cabeça. Que é a cabeça, Samuel? É a pessoa de Jesus, que é identificado nas Escrituras como a cabeça da igreja. Essa igreja aqui não é liderada por mim, não é liderada pelo Gabriel, não é liderada pelo Jonathan, é liderada por Jesus. Essa é a igreja de Cristo, amém? Então a exigência, o princípio para ser sarado, para ser restaurado é a confissão. E a gente vai explorar um pouco, até mesmo com um parâmetro psicológico, porque é tão difícil a confissão e a vulnerabilidade. Porque muitos que estão sentados aqui já resolveram se expor e foram magoados. A igreja, infelizmente, quando eu falo igreja, eu falo instituição, porque a igreja bíblica é uma igreja
santa, é uma igreja perfeita, é uma igreja sem mácula e sem ruga, amém? Mas muitos aqui já foram feridos, porque vocês abriram o coração e aquela pessoa te julgou, aquela pessoa te condenou, ela falou mal de você para outra pessoa, ou aquela pessoa que o seu confidente te distratou porque agora ela conheceu o podre dentro de você, o que você fez de errado. E aí a gente se fecha, a gente se isola. O isolamento realmente, reativamente é algo mais simples, mais fácil, mas não vai sarar. Pelo contrário, vai te deixar suscetível à voz dos teus inimigos. Olha o que Filipenses fala. Filipenses capítulo 4. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Olha que afirmação poderosa. Sabe, é muito interessante, a gente associa a espiritualidade somente dando honra e glória a Deus e a gente se autonega como se a gente não fosse importante. Mas de acordo com a carta aos Filipenses, Paulo fala aqui que segundo as riquezas da glória de Deus, Ele se importa com você. É característico do amor de Deus. Você tem necessidades emocionais, você tem necessidades sentimentais, você tem necessidades físicas. E quer saber de uma coisa? Você não vai sair desse teatro sem saber isso. Deus se preocupa com as suas necessidades. Ah, pastor, mas esse evangelho coach não existe. Isso não é evangelho coach, isso é bíblico, irmão. A proposta que nós temos da Rise Church é de centralizar, ser uma igreja que centraliza em Cristo Jesus e damos glória a Jesus, mas entendendo que somos humanos, somos falhos e temos necessidades. Ai não, mas eu vou me flagelar, eu não aceito, Deus é merecedor de toda a atenção, eu não posso ter atenção. Bem, isso parece espiritualidade, mas isso daí é um tiro no pé, porque você é uma pessoa. E como qualquer outra pessoa que foi designada e criada e projetada por Deus, você tem carências, você tem necessidades. E se você não cuidar dessas necessidades, você vai ver que a sua espiritualidade com Deus vai ser frustrada. Por mais que a sua motivação seja importante, você é especial para Deus. As suas necessidades importam para Ele. Você pode ser o cowboy, né? O macho alfa. Não, eu tranquilo, isso aí é coisa de menina. Aquele papo bem machista, isso eu não preciso me expor, eu não preciso andar com outras pessoas. Cadê a câmera? Tranquilo. Continua assim, filhão. Valeu. Não, pô, eu sou tranquilo. Pô. Carioca, né? Tranquilão, jiu-jitsu. Aqui, ó. Vou fazer. Tranquilo, papo de igreja. Só domingo. Tranquilão. O Gabriel não tá aí não, né? Esquece. Não, esse papo de Deus, tranquilo, ó, maneiro. Esse bagulho aí de se abrir o coração, esquece. Isso é muita vulnerabilidade. Diego faz. Vou parar de expor o pessoal aqui. Mas, na verdade, o Gabriel Tchau é um dos caras que eu converso e fala muito sobre pilar cultural, sobre vulnerabilidade. A igreja... A gente vai falar sobre isso. Sempre que eu falar negativamente da igreja, eu estou me referindo à instituição, fique bem claro. Você pode ser o cara mais durão, que a vida te fez durão, né, e fez muito forte, você tem necessidade. Todo ser humano tem necessidade de ser conectado e ser autêntico. Repete comigo, conexão e ligação. A gente poderia... autenticidade, repete comigo, autenticidade. Quando eu falar conexão, eu estou falando sobre uma ligação, sabe? Um pertencimento, conexão. Todos nós necessitamos ser conectados, estar conectados, e todos nós precisamos ser autênticos. Qual é o problema? Isso também já é mais do que provado pela ciência. Um bebê recém-nascido, quando ele está na fase de amamentação, além de ele receber todos os nutrientes que ele precisa da sua mãe. Queridos, o toque, o afeto, o calor da sua mãe é terapêutico e é necessário para aquele bebê. Se um bebê, mesmo que for colocado numa incubadora e receber alimento, ele ainda assim precisa de um toque, ele precisa de um calor humano, ele precisa disso para crescer. Todos nós aqui, embora tenhamos barba, sejamos casados, sejamos adultos, você tem uma necessidade de conectar.
E você pode até fingir que você é durão e você não precisa, você já experimentou muito isso, você não precisa. Claro, porque você precisa também colocar na equação que você é uma carne, e por ser Adão, a natureza adâmica vai te confortar em verbalizar que você não precisa, porque é melhor você definir que você não precisa para que você assim tenha consciência sã de que você está bem. Vocês entendem isso? Ontem eu conheci uns caras sensacionais e um menino parece muito inteligente, muito especial. Ele fez uma frase, ele falou o seguinte: eu já estou confortável sem a ideia de igreja, eu não preciso disso. E eu não respondi, mas eu fiquei pensando e orando por esse menino, e eu sei que isso reflete muita gente da nossa sociedade. É claro que você está confortável, você é carne, a sua carne tem o grande objetivo de te fazer confortável, no seu pecado, na sua dor. O melhor lugar que você pode estar para o seu inimigo é estar confortável e contente quando numa determinada situação de conforto. Claro que você vai ficar confortável, você é carne. Isso é normal, isso não é surpresa nenhuma. Nós precisamos de conexão e precisamos ser autênticos. Vamos separar em 3 partes no nosso corpo: mente, coração e o nosso instinto, né? Nossa alma. Bem, vamos lá, mente, coração e alma. Todos aqui nasceram e foram designados pelo Criador com uma mente singular, com coração, sentimentos e com uma alma. Presta bastante atenção aqui, que isso é bem interessante. A primeira questão que eu quero falar sobre a mente. A mente é a área do questionamento, é a área dos pensamentos, a mente. Quando nós crescemos, nós somos crianças, nós perguntamos tudo para os nossos pais: mas por que é assim? Por que aquela família faz assim e a gente faz assado? Por que você crê em Deus? Mas por que nós fazemos assim? E tem uma fase, né? Eu me lembro que recentemente a minha filha de 10 anos voltou da escola e falando: pai, eu decidi que eu vou ser Flamengo. E por que eu sou Vasco? Aí eu falei: Espírito Santo, eu rejeito agora, em nome de Jesus. Todo demônio aqui na mente dessa menina. Aí eu falei: querida, você nunca mais fala. Enquanto você tem 18 anos, você não fala de Flamengo aqui em casa. É assim que é assim que tem que ser. E aí, vocês não falaram amém, não entendi. Eu senti uma discordância aí. E aí, da mesma forma, ela falou assim: ai pai, a minha é mais nova, né? A gente fala crush, que é eu tenho tipo tô gostando de um menino. A minha mais nova, de 5 anos, falou assim: ai pai, eu tenho um crush. Aí eu repreendo. Que isso, filha, só, não é. Aí eu: calma aí, que papai vai falar no celular agora. Não sei nem como reagir. Eu falei: querida, não faça isso. Não é para você. Para. E já bota o dedo assim, né? Já ameaça. Fala: se você falar isso de novo, são atitudes normais. Nós, filhos, perguntarmos coisas. Pai, e a minha filha mais velha vai perguntando um monte de coisa difícil. Uma delas foi: por que Deus é real? Então, a nossa estrutura religiosa aprendeu a oprimir o questionamento. Para pensar que isso são exemplos que eu estou brincando. Para pensar no estrago que faz isso na vida de uma criança, adolescente, jovem, adulto, no longo prazo. Ele aprendeu, ele entendeu que sempre que ele é autêntico e faz perguntas, ele é reprimido. Os pais fazem isso por amor, eles nem sabem. Eu faço isso, né? Acabei de falar. A igreja faz isso. Pastor, mas por que eu dou dinheiro para a igreja? Você não fala, mas pastor, por que eu preciso fazer isso na igreja? Não, você é rebelde. Ou então, pastor, eu tenho um desejo, ou eu tenho um questionamento. Esse cancelamento está mostrando, incentivando pessoas a não serem mais autênticas. Porque o dia que você expõe o que a tua mente pensa, você é rejeitado. Mas eu falei algo para vocês: todos nós temos a necessidade de estar conectados. E a necessidade de estar conectado é maior do que a necessidade de ser autêntico. Porque precisamos estar conectados, o que nós fazemos? Deixamos de ser autênticos. Essa é na questão mental, nos nossos pensamentos, questionamentos. Vocês já pensaram em algumas coisas que você fala assim: cara, se meu pai soubesse do que eu penso, o meu marido, o meu cônjuge, o meu pastor, os meus amigos, eu não posso falar o que eu penso. E a proposta do livro e a proposta da série é que nós não vamos ser uma igreja que vai cancelar a autenticidade. E a gente não vai se chocar com o que a gente ouve. Deus vai nos fazer uma igreja de bons ouvintes,
que encoraja pessoas a serem autênticas, mesmo que o que elas estão prestes a falar seja algo chocante. Nosso papel não é de condenação, é de amor, porque é só pelo amor que pessoas são restauradas. Vamos para o coração. O coração fala de sentimentos, não mais questionamentos, pensamentos, se Deus é real, se é Big Bang, isso é tudo normal. O coração fala de sentimentos. Tem pessoas que são muito alegres, e aí você fala assim, ai, você é muito alegre. Pessoas entusiastas, ai, a sua alegria me incomoda, e aí você está, de certa forma, oprimindo a forma de se expressar. Vocês estão conseguindo me acompanhar a ideia de como a gente reprime, como a gente condena sem sentir? Ou então aquela pessoa que está sempre, tem uma tendência mais de melancolia, são perfis, traços de personalidade, cada um aqui tem um traço de personalidade, isso é normal, isso é obra de Deus, pessoal. Isso é obra de Deus. A gente não pode se fechar a isso e achar que ser crente e ser filho de Deus é ser uníssono em opiniões, estilos e comportamentos. Isso não é bíblico. É na nossa diferença que nós projetamos um. É sermos diferentes e nessa uniformidade Jesus é entronizado. Reações diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes. Quem pode dizer amém por isso? E eu quero e eu oro para que essa palavra seja libertadora para muitos de nós. Para muitos de nós desejamos e oramos para que a gente providencie uma cultura de vulnerabilidade e de amor, e não de rejeição e condenação. Os sentimentos falam sobre como nós somos reprimidos porque a gente sentir triste. Criança, você não pode ser triste. Homem não chora. Palavras que ouvimos durante anos e anos, e aquilo são palavras que ensinaram a gente, posicionaram a gente na repreensão. A gente aprendeu voluntariamente a reprimir. Eu não posso falar que eu chorei, eu não posso falar que estou em depressão. Por quê? Porque o pastor falou que depressão é do demônio. Eu não posso falar que estou triste porque ele falou que eu sou homem, e homem não pode chorar. Vocês estão aqui? Fala isso para um casamento que está em crise, que a esposa não consegue dizer para o marido que o ama, porque ela não ouvia isso dos pais, porque ela foi reprimida. Ela não consegue expressar porque ela não recebeu expressão. Vocês não têm noção, muitas vezes, do impacto negativo que causa nas pessoas. Fala isso para o jovem casado hoje, que sofre problemas de tristeza e depressão, por causa que os pais, na sua adolescência, também não souberam tratar isso. E tudo bem se a gente não sabe tratar, mas não fira a autenticidade. Porque nós aprendemos, infelizmente, a negar, a se autonegar, sermos quem nós somos, porque a gente precisa ser aceito. Vamos agora para os instintos, ou podemos dizer a nossa alma. Os instintos são as nossas reações. Se você pega uma criancinha, a minha filha, de 5 anos, 4 anos, e você bota ela ali no parque, no playground para brincar, e vem os meninos e começam a falar com ela e ser agressivo com ela, a minha filha, ela vai ter algumas reações. Eu acredito que a minha mais velha, se ela começasse a sofrer bullying ali, ela começaria a chorar. Ela viria para a gente, começaria a chorar e falar, eu não quero ficar aqui. A minha mais nova, ela começaria a bater em todo mundo. Au, vem. Aí você fala assim, mas ela está errada. São instintos. Deus criou você com instintos, com desejos, com uma personalidade, com um coração, com sentimentos, com pensamentos. E glória a Ele por isso. Glória a Ele, porque Ele não nos criou como robôs, que precisamos aceitar tudo que nós ouvimos. E aí o Evangelho entra como o poder do Espírito Santo para temperar os nossos temperamentos. A beleza do Evangelho é que nós não usamos essa premissa de que Ele nos fez assim, a gente vai morrer assim. A beleza do Evangelho é, Ele nos criou assim, e tudo que é exagerado e errado, o Espírito Santo vai me moldar e vai me ensinar. Agora, a proposta é que a igreja fala muito sobre como o Espírito Santo pode curar, mas a igreja não ajuda a experimentar essa restauração.
E essa é a cultura de vulnerabilidade e aceitação que nós precisamos ter aqui. Tem um vídeo que ficou muito famoso, de um menino grande, ele era forte na escola, ele estava sofrendo bullying o tempo todo. E esse vídeo ficou muito famoso porque nesse dia, o instinto dele reagiu diferentemente. Ele pegou o seu acusador, o seu ofensor, e ele levantou o menino e jogou o menino no chão agressivamente. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. E a galera ama esse vídeo, por quê? Porque o contexto é que esse menino já estava sofrendo anos e anos, não anos, mas muitas vezes com os mesmos, e às vezes eram meninos miúdos, pequenos e menores, mas eles viam ali um instinto de tristeza. O menino grandão não conseguia se defender, até que um dia, ele reage diferente. Talvez porque os pais falaram assim, olha, se alguém te bater, você não pode bater de novo, você não pode... A gente aprendeu e a gente sofreu repreensão, não do que é errado. O que é errado precisa ser repreendido, mas o que é autêntico precisa ser exposto. Mente, questionamentos, coração, sentimentos, instinto na nossa alma, são os nossos impulsos, os nossos desejos. É por isso que como pastor, eu tenho 38 anos, e como pastor eu vejo muitas pessoas testemunhando que estão fora da igreja e estão felizes. Por quê? Porque é aquele livramento daquele peso de conduta, sabe? Aquele livramento daquele peso moral de que eu tenho que fazer isso porque é assim que tem que ser. E aí a pessoa, agora eu nunca fui tão feliz. Quer ver uma perguntinha? Vocês já ouviram de alguém, de relacionamento de vocês, pessoas que saíram da igreja e estão fazendo opções que você sabe que não são bíblicas, não agradam a Deus, mas essas pessoas declaram assim, cara, eu estou fazendo isso, mas eu sou feliz como nunca antes. Alguém já ouviu isso? Porque Deus sempre paga a conta. Deus sempre paga a conta. A instituição ferra. A instituição, que eu falo são os homens, deturpam. E no final, Deus é como se fosse o culpado. As pessoas não têm mais relacionamento com Deus. Porque elas são livres, agora eu posso fazer o que eu quiser. E eu sinto que a igreja só me reprimiu e só me condicionou a ser o que eles queriam que eu fosse. Está errado? Sim, está errado. Mas a instituição errou muitas vezes? Sim, errou e erra muitas vezes. Por exemplo, aqui... nós cremos que quanto mais perto de Deus você estiver, mais santo e mais desejoso de ser igual a Ele você vai querer ser. A ideia, no entanto, é que nós não obriguemos você a pensar como eu penso ou fazer como eu faço. Nós entendemos que o maior poder de persuasão é a voz do Espírito Santo. Nosso papel é te amar. O que acontece com o sistema opressor? Elas falam o seguinte: se as pessoas realmente me conhecerem, eu vou ser rejeitado. Se as pessoas... Olha, o meu pai falou que o homem não chora. Se eu chorar na frente do meu pai, ele me rejeita. Então o que eu faço? Eu não choro. Mas por dentro, eu estou chorando. Essa opressão de reações... A frase é a seguinte: se as pessoas realmente me conhecessem, eu seria rejeitado. Vocês foram bloqueados. Na autenticidade, nós fomos bloqueados pelos nossos pais, pela nossa sociedade, pela igreja, o que seja. Nós aprendemos a deturpar e esconder a autenticidade. Qual é o problema? O problema é a vergonha. A vergonha e a culpa. Quem trabalha com vergonha e culpa não é o Espírito Santo, é o diabo. O problema quando a gente vive na vergonha e na culpa é tipo isso aqui: Deus, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa. Esses atos de confissão debaixo de vergonha e culpa. Parece que a gente está sempre... Eu não posso ir para a igreja. Quem nunca ouviu isso? Cara, eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho que acertar a minha vida primeiro. Isso é mentira. Você tem que vir como você está. E porque essa religiosidade é uma religiosidade estrutural. Já está dentro de você.
E aí a culpa condena. E a condenação, ela te deteriora. Pastor Samuel, mas nós não devemos ser como Isaías, Jeremias. Ai de mim que tenho lábios impuros. Sim, quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais constrangidos pela sua santidade e glória nós somos. Isso é verdade. A questão aqui, que eu estou querendo dizer, é que toda plataforma de culpa e vergonha precisa ser excluída do seu coração. Porque culpa e vergonha não vem de Deus, ora, não libera restauração. Uma das coisas que a gente sempre orou em relação à Zona Sul. Porque o nosso background, o meu background, desde que fui para Colorado, era um background sensorial. O que é isso? Associa-se espiritualidade em movimentos corporativos sensoriais. Hoje Deus falou. Por que Deus falou? Porque teve um profeta que saiu lá de trás, pegou o microfone, ficou gritando no microfone e um monte de gente caiu no chão. Terça-feira, as mesmas pessoas que caíram no chão não mudaram de vida. Então Deus não falou nada. O que foi falado? Alma. E aí as pessoas chamam de profético o que eu chamo de alma. E esse desejo sensorial é o desejo de associar o que eu sinto com a presença de Deus. Eu já falei aqui e vou voltar a repetir. Às vezes você não vai sentir nada. Ainda assim eu afirmo, o Senhor é contigo, o Senhor é real. E claro que nós queremos ver, queremos sentir, queremos tocar. Não há nada de errado nisso. Mas não associe a presença e o Deus tangível só quando você sente, toca ou vê. Quando Abacuque profetiza, e ele pede a Deus a intervenção para a restauração de Israel, meu amigo, acaba o livro e provavelmente nada aconteceu em Israel. Por que, Samuel? Bem, acaba o livro e ele fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu vou levantar a minha mão, vou levantar a minha voz e exaltarei o Deus da minha salvação. Ou seja, ele deve ter morrido e nada aconteceu. Foi em vão? É um profeta falso? Claro que não. Porque aquilo que nós profetizamos não significa que vai ser executado no nosso tempo. Culpa e vergonha não vem de Deus. Repete comigo: culpa e vergonha não vem de Deus. A culpa diz que você fez algo de errado. A vergonha diz que você é errado. Você deu errado. E eu, em nome de Jesus, sinceramente, eu renuncio a essas mentiras, decretos que vêm para perpetuar você num estado pecaminoso, num estado de culpa. A vergonha, o que ela faz? Ela tem uma reação. Se lembra que você não pode ser autêntico? Porque você não é autêntico, você começa a compartimentalizar identidades que só você vê. Eu sou o pastor Samuel, domingo à noite, eu prego, eu oro, eu sou engraçadão, eu abraço as pessoas e falo: Deus te abençoe, tenha uma boa semana, cara, campeão. Aí terça-feira de madrugada eu tenho vício em pornografia, mas ninguém vê. Quarta-feira com os meus filhos eu sou uma pessoa dura, não brinco, não gasto tempo com os meus filhos. A minha esposa eu trato de forma grosseira, eu não dou atenção para minhas filhas. Aí tem o Samuel empresarial, tem o Samuel da praia, tem o Samuel da família, tem o Samuel da igreja. Nós começamos a criar máscaras compartimentalizadas por causa que a nossa autenticidade foi ferida. O mundo te ensinou a começar a criar diferentes perfis de você para diferentes públicos. Esse aqui é o meu grupo da praia. E eles vão me ver de uma forma. Eles não sabem que eu sou cristão, porque eles não aceitam isso. Logo, eu não falo de Deus. Por quê? Porque eu preciso conexão. Eu não revelo a minha fé, porque eu quero ser aceito. Logo, eu renuncio à autenticidade. Aqui é minha galera da igreja, domingo à noite, GC. Aqui, Deus é mais. Aqui eu falo que eu amo Deus, aqui eu falo que Deus é mais, aqui é Deus e... Mas eu não falo do que eu falo na praia. Por quê? Porque eu preciso ser amado por essa galera da igreja. Então eu não sou autêntico. Queridos, vocês entendem isso? Eu queria que vocês começassem a analisar quantas identidades, de acordo com públicos, vocês têm. Isso é cansativo. É cansativo ser você em 3, 4, 5 versões. Seja autêntico. E principal, que a igreja seja um lugar que convide vocês a serem vulneráveis e autênticos. Porque aqui vocês vão ser amados.
Se lá no clube de futevôlei você não pode falar de Deus porque eles vão te rejeitar, que assim seja. Mas aqui nessa casa você vai falar quem você é de fato e você ainda assim vai ser aceito, vai ser amado. Você vai ser conectado. Tem um seriado que quando eu me mudei para o Colorado, eu comecei a assistir, chamado Dexter. É um psicopata que teve um trauma infantil, foi a sua mãe assassinada, e então ele começou a gerar um impulso por matar outras pessoas. E aí um padrasto, seu pai, ensinou um código para ele: olha, você só vai matar gente ruim, mas aí assim você sacia essa sua identidade, esse teu desejo de matar pessoas. E eu até postei no Facebook na época, eu falei assim, cara, que seriado maravilhoso, Dexter. 40 minutos depois eu recebi uma ligação de um dos diáconos da igreja. Cara, isso não é legal. Você não pode assistir Dexter, você não pode celebrar um assassino, tal. Eu falei, mano, perdoa, querido. Aí eu fiquei assim, oh, I don't speak English. I'm sorry, I don't understand. Eventualmente, diferentes grupos vão aceitar versões de vocês. Seja um só. Vou repetir, seja um só. É muito cansativo você ter máscaras para determinados ambientes, determinados públicos. Seja um só. A igreja não oferece sociabilidade apenas. O clube de futevôlei oferece sociabilidade, o que é muito legal. A igreja, além da sociabilidade, ela oferece a presença do Espírito Santo. Por isso a igreja é um lugar de confronto. Porque sociabilidade por sociabilidade continua no CrossFit, mesmo. Sociabilidade por sociabilidade, você faz o teu jiu-jitsu, você faz o teu surf, você faz o teu sei lá o quê. Aqui, além da sociabilidade, que é chave, é promover o Espírito Santo. E para promover o Espírito Santo, a gente precisa de confronto. Mas o confronto sem cancelamento é um confronto de amor. Amém? Quando nós somos levados a escolher por conexão ou autenticidade, nós cancelamos a conexão. A autenticidade, para sermos conectados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, antes de ler isso aqui, eu estava lendo, desculpa, queridos, eu estava falando sobre da Zona Sul, né? Por que a gente veio para a Zona Sul? Porque o nosso background é um background sensorial, eu estava falando disso, acabei me perdendo. E aí a gente começa a sempre achar que Deus se manifesta de uma forma. Deus começou a gerar um amor para nós, no nosso coração, em relação a pessoas que eu convivi muito na Europa, convivi muito nos países que eu visitei. Eu via homens que doavam em prol do Evangelho e na hora do fogo cair, eram homens simples. Simples. Eu conheci um casal nos Himalaias, que estavam morando nos Himalaias há 3 anos, para estabelecer a igreja num lugar perseguido, onde 99,8% da população é budista. Nos Himalaias não conhecem Jesus. E ali naquele lugar a gente conheceu uma menina, e a menina em Katmandu, que é no Nepal, ela conheceu Jesus, voltou para o vilarejo nos Himalaias. Katmandu é Nepal. Himalaias ele está seccionado por China, Índia e Nepal. São 3 países diferentes, mas majoritariamente é budista. Essa menina volta para Himalaias e comunica aos pais com muito peso: pai e mãe, eu preciso falar uma coisa com vocês. Eu conheci uma pessoa chamada Jesus Cristo e eu dediquei a minha vida para eles. E ela ficou com muito medo da reação daqueles homens, daquele casal, porque eles iam ferir a autenticidade de escolha delas, do poder de decisão delas, mas pelo contrário, ela foi surpreendida. E eles perguntaram para ela: fala mais desse Jesus, porque a gente já ouviu falar disso. Aí ela voltou para Katmandu, para o seu curso, para a faculdade, que não tem estrutura nos Himalaias, e 4 dias depois foi noticiado que os seus pais deram as suas vidas a Jesus também. E o povo dos Himalaias, alguns ali, ficaram sabendo e assassinaram esse casal. Homens que estão dispostos a morrer por causa de Jesus, mas nem por isso estão gritando e rodando. Pastor, é errado gritar e rodar? Claro que não, mas não fale que Deus só está nessa tipo de expressão. Então a nossa proposta é que Deus começou a colocar um peso e um coração e um amor pelo povo da Zona Sul, pela cidade do Rio de Janeiro, mas especificamente por esse grupo, que é um país diferente é um país, eu estou falando realmente, é um país diferente na cidade do Rio de Janeiro.
É uma cultura diferente, uma mentalidade diferente. Então a gente quer ser uma igreja que se aproxime e não chegue aqui ostentando espiritualidade, mas dispostos a servir. Dispostos a servir quem não entende Deus como a gente entendeu ou acha que a gente entendeu, e a gente esteja disposto a servir de acordo com sentimentos, pensamentos e questionamentos e instintos que não são os nossos. Isso, meu amigo, é espiritualidade. Eu te provo que a tua espiritualidade está associada, a tua espiritualidade em Deus, a tua conexão com Deus está associada a como você vê o próximo, como você ama o próximo, como você está disponível ao próximo e como eu estou disposto de abandonar o meu background profético, que não era profético, mas muitas vezes sensorial, para que eu comunique a mensagem íntegra, poderosa e restauradora do Evangelho. Mateus 22, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Sua mente, os seus questionamentos podem parecer heréticos, podem parecer uma ameaça ou então ofensivos para Deus. Deus não se ofende com os teus pensamentos. Ele te criou assim. Teu coração, os teus sentimentos, os teus desejos, os teus instintos. O segundo mandamento é o seguinte, ame o seu próximo como a si mesmo. E toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? Muitos não conseguem amar o próximo porque não conseguem ser amados por Deus. Muitos têm dificuldade de perdoar pessoas porque não entenderam ainda o perdão de Deus sobre elas. É difícil você amar quem é diferente, né? Mas essa também é uma das propostas do Evangelho. Pastor, qual é a proposta? A proposta é que a gente se humilhe, a gente renuncie o mover, às vezes, renuncie as nossas preferências litúrgicas, para que a mensagem, a essência da mensagem seja passada, porque a mensagem é a pessoa de Cristo Jesus, e a mensagem é muito mais importante do que a liturgia. A mensagem é muito mais poderosa do que a liturgia, porque eu já vi Jesus aparecer debaixo de uma árvore na África, já vi Jesus aparecer nos comunidades dos Himalaias, no meio dos budistas, eu já vi Jesus aparecer numa igreja de mais de 5.000 pessoas, e já vi Jesus aparecer numa casa dentro de um GC. O que importa é que Jesus seja revelado aos corações. A nossa liturgia está em segundo plano. Nós, como igreja, nós queremos passar a mensagem de que Jesus é real. Por mais que a religiosidade tenha te oprimido a tua autenticidade, nós estamos aqui para dizer, você pode ser real, você pode ser autêntico, você pode ser vulnerável, você pode falar da sua dor, dos seus medos, dos seus desafios, e ainda assim, você vai ser amado, você vai ser conectado. Ser autêntico e não ser amado é aterrorizante. Ser amado, não sendo autêntico, é superficial. A globalização, esse mundo pós-moderno está nos convidando cada vez mais a penetrar somente na superfície. E isso é bom. Rede social. A digitalização, ela é uma oferta de conforto, comodismo, à superficialidade. Você não precisa ser quem você é. Ser amado, não sendo autêntico, é superficial. O que nós queremos? Nós queremos que podemos ser autênticos e amados. Ser amado, sendo você mesmo, é como você ser amado direto por Deus. Amém? Que assim nós possamos nos tornar destemidos, genuínos. Queridos, nós precisamos ser uma igreja genuína. Pastor, o que é? Você celebra o pecado? Eu nem devia estar perdendo os 45 segundos nesse momento falando sobre isso. É óbvio que não, porque segundo a minha teologia, o poder revelador da graça de Deus não é permissível, é empoderador contra o pecado. A proposta de Andando com Leões não é celebrar pecado, é celebrar restauração, mas restauração só vem com confissão, é você tirar as máscaras obscuras que você compartimentalizou para fora, porque luz, só na luz é que você é restaurado.
O mundo vai falar, deixa a vida te levar, faz isso aí mesmo, seja feliz assim, vive o teu mundo de vícios que só você conhece e está tudo bem. E a Bíblia fala, traz a luz, porque quando é exposto à luz, você é sarado. A Bíblia diz em 1ª carta de João, não há medo no amor, mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo tem a ver com punição, entendeu? Você está se punindo? O medo tem a ver com castigo, mas aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Queridos, nós precisamos do amor de Deus como o remédio para sermos aperfeiçoados nele. O maior medo do mundo, um autor desconhecido, o maior medo do mundo é a opinião dos outros. E no momento em que você não tem medo da multidão, você não é mais uma ovelha, você se torna um leão. Um grande rugido surge em seu coração, e é o rugido da liberdade. Pela minha experiência, a gente ouve muito que eu sou livre depois que eu saí da igreja, porque agora eu sou quem eu posso ser. Repense sobre isso. Eu quero dizer que nós podemos ser uma igreja com um rugido de liberdade dentro de nós, sendo servos de Deus. Como a carta de Pedro fala, não servimos a Ele com pretensão, nós temos a liberdade, mas não com pretensão da malícia, mas para sermos e nos tornarmos servos de Deus. Se você quer a definição do que é liberdade, seja servo dele. Ele é digno disso. E o último versículo, Provérbios 28. Os ímpios fogem quando ninguém os persegue, mas os piedosos são corajosos como leões. Que nós sejamos capazes de propiciar um ambiente de amor, de sermos bons ouvintes, não nos chocarmos com o que vamos ouvir, também sermos bons confidentes, ou seja, eticamente, eu nem precisaria falar isso, mas eticamente falando, se alguém procura você para aconselhamento, ou falar algumas coisas, alguns pecados, algumas dificuldades, queridos, isso tem que morrer com você, isso é óbvio. Mas eu creio muito que Deus vai sarar, e Deus vai restaurar, e Deus vai te motivar a não ter várias identidades que só você conhece. É muito cansativo, é muito desgastante. E que você seja um. Jesus veio para você ser um com Ele. Você só é um. Não seja dois, não seja três. Eu sei que às vezes o trabalho exige, às vezes uma risada, às vezes uma performance, uma piada, e você não está no clima. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre identidade. Então, nesse momento eu quero orar por você. Se você puder fechar, todos vocês puderem fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você também pense um pouco sobre isso, sabe? Até quanto você foi reprimido, você foi bloqueado nas suas emoções, sentimentos. Eu quero, em nome de Jesus, declarar, seja o que Jesus chamou para ser. Não renuncie à tua identidade, os seus sentimentos, sabe? Os seus pensamentos, mas tudo faça para se aproximar cada vez mais de Jesus, ser livre nele. Se você está aqui nessa noite e você tem sentido um vazio no seu coração, na sua alma, e alguma coisa está errada comigo, e às vezes é vergonha, é condenação, ou eu sou muito desacreditado, às vezes isso é fruto do pecado. Então, com os seus olhos fechados ainda, eu quero falar com você, só existe uma solução, a solução está em Jesus. Quando você deposita a sua fé em Jesus, você assim é colocado diante do Pai. É em Jesus que você consegue ver Deus como Pai. Você consegue ter a salvação. Se existe alguém aqui nessa noite que deseja falar, olha, eu realmente não consigo sozinho, eu tenho tentado lutar sozinho, mas eu não consigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer depositar a sua confiança na única solução dos teus problemas, dos nossos problemas, que é o pecado, se você quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão, eu quero rapidamente reconhecer e orar você. Se tem alguém aqui que deseja fazer isso, faça isso. É importante que você declare que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Não porque estamos falando, mas porque você sente que você foi criado para isso. Você foi criado para ter um relacionamento com o Salvador. Agora repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração
reconheço os meus pecados e eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Toma minha vida nas tuas mãos. Em teu nome nós oramos. Amém. 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 Se você quer conhecer mais da nossa igreja, se você quer receber mais informação, ou se você quer falar com algum líder, tem um Connect Card bem na sua frente, você pode preencher e depositar no gasofilaço lá embaixo. Se você também, todo domingo, né, nós temos um momento no nosso serviço que é um momento de generosidade, e esse momento é só para aqueles que chamam a Rise Church de igreja local. Que se você está aqui, você é visitante, você não se sinta constrangido se não é um momento para você, a não ser que você sinta vontade de fazer. A gente entende que a generosidade é uma excelente oportunidade para remover a avareza do nosso coração, a ganância do nosso coração, que é um Deus muito forte, mas também para cooperar com o avanço desse lugar, o avanço da obra, o avanço do reino nessa cidade. Se você acredita nisso, você deve cooperar com certeza, porque isso é um investimento que vai mudar a eternidade, impactar a eternidade de muitas pessoas. Amém? Rise Church, vocês estão felizes? Fiquem de pé. Nós estamos encerrando por aqui. Vamos aplaudir a Jesus por essa noite. Lá embaixo a gente vai ter o livro disponível, compre, analise, estude esse livro, vai ser muito bom para você. A gente está começando a se aproximar dos nossos grupos de crescimento, você precisa fazer parte desses grupos, não deixe de participar. E é isso, a gente abençoa a vida de vocês, libera a bênção do Senhor sobre a casa de vocês, sobre os projetos e os planos de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana rica na presença de Deus, que vocês saiam desse lugar encorajados e saber que vocês podem ser quem vocês são, porque Jesus criou vocês assim, e ainda assim Ele tem um plano salvífico na vida de vocês, Ele ama vocês, Ele, o nosso Deus, nos aceitou e nos perdoou em Cristo Jesus, amém? Vamos adorar a Jesus mais uma vez. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Foi um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Que sua semana seja uma semana abençoada, que você possa sair daqui muito melhor do que você entrou, e nós esperamos vocês semana que vem, viu? Vão em paz, Deus abençoe. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu